Aquiles. Aquiles, Akireuzu, também conhecido como Cavaleiro de Red Aka no Raid, é o servo da classe Raider de Kabik Pentel da facção vermelha na Grande Guerra do Destino Apócrifos do Santo Graal. Shirou Kotomini assume o comando sobre ele antes mesmo de conhecer seu mestre, e através de suas maquinações ele mais tarde se torna oficialmente o mestre do Raider. Ele é um dos servos convocados por Hitsuka Fujimaru nas Grandes Ordens do Destino Grande Ordem. Um dos heróis famosos da Guerra de Troia. Nascido da deusa do mar Tétis e do herói Peleu, Aquiles foi abençoado pelos deuses desde o nascimento. Sua mãe Tétis, tendo amado muito seu filho dela, o aqueceu em chamas sagradas para tentar torná-lo imortal. Mas seu marido Peleu se opôs a isso, dizendo: então isso destruiria Aquiles como humano, e no final seu marido Aquiles cresceu enquanto apenas uma certa parte dele permaneceu humana. Eventualmente, quando a guerra estourou entre Troia e Acaia, Aquiles foi perguntado por sua mãe Tétis: você deseja viver uma vida longa e pacífica sem ter seu nome reconhecido pelas massas? De um herói com realizações brilhantes em batalha. A escolha de Aquiles foi óbvia. Ao mesmo tempo em que sua mãe sentia orgulho de sua decisão, ela também se sentia dolorosamente triste, porque seu destino estava predeterminado desde que ele nasceu. Se vivesse como um herói, teria uma vida curta, como se corresse por ela a toda velocidade. Quando Aquiles era uma criança, sua mãe dela Tétis voltou para sua casa dela no fundo do mar, devido à discórdia com seu pai dela Peleus. Quiron, que havia criado muitos heróis, era um velho amigo de Peleu. Peleu pediu a Quiron para treinar seu filho dele e Quiron aceitou alegremente o papel de mentor de Aquiles por 9 anos. Depois de crescer, ele participou da Guerra de Troia como parte do exército aqueu e continuou muitas grandes façanhas. Ele era um humano que estava extremamente próximo do nível dos deuses. Um herói veloz com um corpo invencível, seu corpo abençoado por todos os deuses nunca poderia receber nenhum ferimento, mas seu calcanhar sozinho era o ponto fraco vital desse herói. A lança que seu pai lhe dera perfurou todos os outros heróis. Com sua carruagem liderada por 3 corcéis, consistindo de 2 cavalos divinos dados a ele como presente do deus do mar Poseidon e um famoso cavalo que ele roubou enquanto assaltava uma cidade, ninguém poderia persegui-lo por trás. Heitor foi um dos maiores heróis da Guerra de Troia, igualando-se em força e habilidade a Aquiles, mesmo quando seu ponto fraco foi exposto. Heitor foi o assassino do amigo de Aquiles, Patroclo. Aquiles, enfurecido com a morte do amigo, desafiou Heitor em uma luta cara a cara. Mesmo depois de matar Heitor, a maneira como Aquiles o insultou arrastando seu cadáver com sua carruagem foi um ato tolo e intolerável. Como resultado, ele incorreu no desagrado do deus do sol Apolo, mas apesar de ser repetidamente advertido para se conter, Aquiles continuou massacrando o exército troiano. Assim, o enfurecido Apolo ajudou Paris, especialista em arcos do exército troiano, e o orientou a atirar no único ponto fraco de Aquiles, isto é, seu calcanhar. Tendo seu coração perfurado por uma flecha após a outra, Aquiles sentiu sua própria morte, mas continuou lutando ferozmente e usando toda a sua força para matar os soldados do exército troiano ao seu redor. Assim como previsto, ele teve uma vida curta, mas sua lenda dele como herói foi esculpida no mundo. Aparência. Raider parece ser um grande herói apenas por sua aparência, alguém que seria admirado por qualquer homem ou mulher, jovem ou velho. Embora seu rosto seja agradável aos olhos, não é como os cavaleiros de outrora cuja cortesia abrandou o coração das nobres damas. Ele tem os olhos de um raptor, um corpo forte e firme, e a falta de qualquer aparência de grosseria. Raider tem cabelo verde espetado que se levanta, exceto por uma única franja que paira sobre o lado esquerdo do rosto. A peça do peito de sua armadura de prata também apresenta um pássaro. Um pano laranja está enrolado frouxamente ao redor de seu corpo. Personalidade. Raider é descrito como sendo de mente aberta e audacioso, muitas vezes exibindo um sorriso despreocupado no rosto. Ele não é um herói como os Spartacus que se rebelou contra toda a autoridade, mas está muito distante dos cavaleiros que serviram bravamente aos reis. Mesmo que ordenado por seu mestre, é um servo que não aceita tarefas que não deseja realizar, mostrando sua natureza de herói. Ele pensa pouco daqueles chamados reis, então ele tem fatal falta de compatibilidade com aqueles como Semiramis. A única exceção seria a rainha amazona Pentesileia, pois ele se arrependeu muito quando a matou com sua lança, tornando-o hesitante em lutar contra oponentes do sexo feminino. Durante o curso de uma guerra regular, o primeiro confronto provavelmente teria sido entre os dois. Dessa forma, ele uma vez ignorou abertamente as ordens de um rei que não gostava, apenas pegando em armas por causa de um camarada morto. Enquanto ele é capaz de se manter severo contra aqueles que ele marcou como inimigos, ele se torna suave quando se depara com aqueles que ele já marcou como boas pessoas, quando eles se afastam temporariamente de seu aliado.
Ele se esforçou para viver sua vida de tal maneira que ele é constantemente alvo de intenção assassina e animosidade odiosa, e ele se acostumou a isso. Ele era aquele que se destacava ao lado de outros heróis, demonstrando confiança em qualquer batalha e uma grande vontade de lutar. Sua sede de sangue é tal que humanos normais terão seus espíritos totalmente desmoronados diante dele. Ele se vangloria livremente diante de seus oponentes e zomba deles severamente, mesmo quando em menor número e não lutando com força total. Ele era aquele cujo único amigo verdadeiro, e as mulheres que o amavam significavam todo o mundo. Então essas coisas não são nada para ele. Para os opositores da guerra cujos olhares de desprezo são dirigidos a ele, a única diferença em relação aos que lhe dirigiram animosidade em sua vida é o tempo em que existiram e as armas que empunhavam. Ele os vê como todos iguais e planeja cortá-los como se não fossem nada. Ele tem uma relação muito próxima com Atalanta e a chama de irmã Mei-san, Missy no anime Fate o Apócrifa. Devido a ele e a Cher serem das mesmas terras, Assassin acredita que ele sem dúvida fará avanços sobre ela. Enquanto seu charme e comportamento são suficientes para perturbar até mesmo uma esposa virtuosa, com suas palavras, embora não sejam eficazes devido ao seu tempo na natureza. Quando eles trabalham juntos pela primeira vez, William Shakespeare sugeriu escrever um poema de amor para eles. Os olhos de Ryder brilharam de alegria com a sugestão de Castor e a aceitou alegremente. Ryder parecia estar obcecado em enfrentar Chiron, pois ele era uma existência semelhante a ele e era capaz de prejudicá-lo. Quando ele descobre que a Cher é Chiron, é natural que Aquiles tenha vacilado por um instante. Chiron tinha sido uma figura absoluta e símbolo para seu eu mais jovem. Sua gentileza, seriedade e palavras foram gravadas como mágica no jovem Aquiles. Chiron foi um pai, professor, irmão mais velho e amigo próximo com quem passou a infância, quando estava mais sensível. Pois Aquiles, que era filho de um herói, recebeu as bênçãos dos deuses do Olimpo e recebeu olhares de admiração, respeito e admiração de muitos jovens guerreiros. Havia poucas pessoas que ele poderia realmente chamar de amigos ou professores. Chiron era, sem dúvida, uma dessas poucas pessoas. Ele era alguém em quem Aquiles podia confiar tanto quanto seu amigo Patroclo. Ryder ainda o chama respeitosamente de mestre, sensei. Definitivamente havia um vínculo entre eles. Professor e aluno, amigo e amigo que confiavam um no outro do fundo do coração. Mesmo que eles pisoteassem esses sentimentos, uma vasta alegria por enfrentar um ao outro que superava seus outros sentimentos definitivamente existia em seus corações. Ele deseja cumprir o voto que fez com sua mãe, viver como um herói, morrer como um herói e lutar contra Chiron. Apesar disso, no entanto, as três pessoas com quem Aquiles nunca quer ter uma revanche, seja antes ou depois de sua morte, são Heitor, Pentesileia e Chiron. Habilidades. Tendo sido um herói poderoso e excepcional, cujo nível era extremamente próximo ao dos deuses, Aquiles é conhecido como um dos maiores heróis da história, com inúmeras lendas condizentes com sua fama. Aquiles é, sem dúvida, um servo de primeira classe, pois ele não é apenas o mais alto escalão que um espírito heróico pode ser, mas também se orgulha de fama mundial. Há provavelmente menos de 10 heróis, incluindo ele, cujos nomes são conhecidos nessa escala. Ele é um herói que possui a popularidade mais notável na mitologia grega, que definitivamente se iguala à do lendário herói grego, Heracles. Afinal, seu nome está ligado a um dos pontos vitais do corpo humano. Entre os muitos servos da mitologia grega, seu poder está próximo ao de Heracles. Jasão, o líder dos argonautas, afirma que Aquiles é o segundo herói mais forte de toda a Grécia. Devido ao poder de Aquiles, a subcategoria Guerra do Santo Graal na Grécia simplesmente se transformou em uma competição por seu catalisador, assim como a anterior foi uma competição por um catalisador para Heracles antes de ser banido. Sendo considerado por Chiron como um Ryder extremamente poderoso, os parâmetros de Aquiles são bastante excelentes. Durante a Grande Guerra do Santo Graal, Aquiles foi indiscutivelmente o mais forte ao lado de Karna. Jane Dark estima que Aquiles possui poder e habilidade que rivaliza com Karna, e afirma que sua existência por si só muda completamente o curso da batalha. Shirou Kotomini também afirma que Aquiles poderia se igualar a Karna, e confirma que ele possui a força necessária para se opor a Vlad III, mesmo dentro da Romênia. Isso porque a grande fama de Aquiles é comparável à de Vlad, mesmo dentro da Romênia. Mesmo assim, mais tarde foi notado que se os dois lutassem, Vlad III ainda teria algum grau de vantagem sobre ele. Quando Mordred ouviu as palavras de Kotomini, ela considerou a possibilidade de seu pai ser o servo de quem ele estava falando. Comparado com os outros servos da facção vermelha, deixando de lado Mordred, que estava operando de forma independente, Karna e Aquiles eram verdadeiramente incomparáveis. Como tal, é realmente um caso de duas estrelas em uma única equipe. A força de combate de Aquiles é notável o suficiente para enfrentar Ada de Avicebron, de frente e alcançar a vitória com facilidade.
Algo que levou uma equipe composta por Mordred, Sieg, Chiron, Jane Dark e Astolfo seguindo perfeitamente uma tática coordenada para derrotar. Além da classe Raider, Acilis possui as qualificações para ser convocado como Lancer, Berserker e, incomumente, um Shealder. Seu complemento de Noble Phantasms é ligeiramente diferente em cada uma das outras classes. Por exemplo, como um Lancer, ele perderia sua carruagem, mas em vez disso, sua lança ganharia o efeito secundário de causar redução de HP. Naturalmente, devido ao número anormalmente abundante de Noble Phantasms de Aquiles, ele é um servo que instantaneamente ficaria sem energia mágica se os usasse em uma guerra normal do Santo Graal. Em particular, o consumo de mana de sua carruagem é incomumente severo, e apenas um mestre de primeira classe poderia utilizá-lo completamente. Na pior das hipóteses, estima-se que possa consumir mana suficiente para convocar outro servo além de Aquiles. No Cinturão Perdido do Atlântico, Aquiles teve acesso à sua armadura Divine Constructor que foi forjada por Hefesto a pedido da mãe de Aquiles, Tétis, mas deu a Hefesto para reforjar no eclipse da égide de Órion e 2 flechas para que ele pudesse derrubar Ártemis. Combate. Sendo um guerreiro nato, Aquiles cresceu tornando-se alto e poderoso. Os golpes trêmulos de sua lança tornaram-se golpes divinos. Como um cavalo liberto, ele era imparável e indomável, galopando pelos campos e superando todos os obstáculos com seus pés velozes. Ele também era extremamente experiente, é claro. Na natureza, ele podia encontrar plantas e frutas comestíveis com um único olhar, e sabia como tratar ferimentos. A maneira como ele se comportava e se portava, tanto como herói quanto na corte real, era perfeita. O mais surpreendente de tudo é que Aquiles mal tinha 10 anos quando realizou tudo isso. Ele era uma figura tão grande que, nessa idade, Chiron lhe disse que já não havia mais nada para ele ensiná-lo. Embora sua destreza física seja normal, não é um padrão impossível para um servo. Mesmo levando isso em consideração, sua velocidade ainda se destaca muito, pois ele foi registrado na história como o herói mais rápido entre toda a humanidade, elogiado por sua grande bravura e proeza na Guerra de Troia. Durante aquela guerra, Aquiles encontrou um adversário digno em Heitor, que era seu igual em força e habilidade. Aquiles foi capaz de matá-lo em um duelo individual graças a uma pequena diferença de habilidade. Para Aquiles, Heitor é uma das 3 principais pessoas com quem ele nunca mais quer lutar, seja antes ou depois de sua morte. Os 2 restantes são Pentesileia e Chiron. Embora Chiron afirme que lutar diretamente com Aquiles pode estar um pouco além de suas capacidades, mais tarde ele mostrou ser capaz de quase igualá-lo em combate. No início, Aquiles foi ensinado o básico por seu professor Chiron. Portanto, é natural que, ao lutar contra seu mentor, Chiron veja através de todos os movimentos e hábitos de seu corpo. Aquiles geralmente luta contra seus oponentes usando técnicas básicas e tentando dominá-los com sua velocidade esmagadora. No entanto, embora normalmente falando, ele teria facilmente arrancado o coração de Chiron. Chiron foi capaz de evitar seu ataque e pressioná-lo de volta, mirando em seu ponto fraco. Para encurralar temporariamente Chiron, Aquiles foi forçado a mudar seu estilo de luta com movimentos complicados no meio da luta. Ao contrário de Chiron, que simplesmente ensinava os outros, Aquiles correu por vários campos de batalha, afinal. Ele havia cruzado lâminas, lutado até a morte e trocado amizades de alma com muitos heróis. Era verdade que ele havia aprendido o básico com Chiron, mas os cadáveres que Raider havia empilhado em batalha também eram outra verdade para ele. Ao imaginar uma hipotética batalha individual contra Aquiles, Chiron não conseguiu ver qualquer garantia de que poderia vencer, mesmo que lutasse com Aquiles em perfeita forma. Quando ele considerou friamente, Axé estava em uma desvantagem de 7 horas e 3 minutos. A lança de Aquiles era certamente rápida. Mesmo que Chiron compreendesse completamente suas habilidades e hábitos em batalha, a possibilidade de que ele não pudesse processar os dados rápido o suficiente em tempo real era extremamente provável. Além disso, isso foi baseado na suposição de primeiro anular a desvantagem de seu ponto de apoio e seu oponente não usar sua carruagem. Para realizar um desenvolvimento tão conveniente, era necessário sorte e planejamento consideráveis. Por outro lado, do ponto de vista de Aquiles, mesmo que a batalha ocorresse em um campo plano e sem obstáculos, Chiron teria a vantagem por poder ver através de seus movimentos com o olho da mente, verdadeiro, e a clarividência. Por exemplo, se Aquiles assumiu a postura de serpente venenosa, com sua lança, um estilo eficaz onde ele segura a parte do meio da alça e para usar golpes rápidos enquanto se afasta dos ataques inimigos, no momento em que ele assumiu essa postura, Chiron saberia imediatamente para onde miraria. Naturalmente, a situação não era tão ruim quanto parecia, pois na hipotética batalha agora, Aquiles havia lutado em uma situação em que sua velocidade não era levada em consideração. No entanto, como Chiron tem maior poder de batalha do que Aquiles, se Aquiles cometesse um erro desde o início,
seria fatal. Já que ambos sabiam quase todos os movimentos um do outro, ele poderia dizer que a luta terminaria dessa maneira pensando logicamente. Como ambos se moviam de forma completamente lógica, o primeiro a cometer um erro perderia. A habilidade de Aquiles com a lança é tão grande que ele não teria problemas para ser convocado como Lancer. Em sua batalha contra Siegfried e Frankenstein, ele não sentiu nenhuma desvantagem. Seu ataque combinado, mirando alto e baixo, foi esplendidamente desviado por Aquiles. Embora o herói grego parecesse invencível, graças ao fato de Aquiles não lutar contra ele seriamente, a armadura de Fafnir foi capaz de anular todos os danos sofridos por Saber, permitindo que ele mantivesse a luta equilibrada por enquanto. Um golpe da lança de Aquiles é forte o suficiente para perfurar as escamas das escamas de peixe divinas de Semiramis com facilidade. Embora Semiramis realmente tenha conseguido parar o impulso, Aquiles alegou que, se ele realmente quisesse, ele poderia ter colocado sua lança em suas escamas, seu braço e a cabeça de Shirou Kotomini, ao que Shirou respondeu, sim, suponho que você poderia. Embora gravemente ferido e enfraquecido a 30% de sua velocidade, Aquiles foi capaz de lutar contra Atalanta em sua forma Agrius Metamorphosis. Apesar do aumento do poder e velocidade de seus ataques, Aquiles foi capaz de desviar suas flechas e feri-la fatalmente com um arremesso de lança, selando seus movimentos no processo para que ele pudesse fechar a distância e rasgar a pele. Além disso, Aquiles tem uma espada que ele pode usar em conjunto com sua lança, para combater hordas de inimigos. Durante o Cinturão Perdido do Atlântico, Orion fez uma competição com Aquiles para ver quem poderia matar mais bestas demoníacas, o mais rápido. Como Aquiles estava a 30% de sua velocidade máxima devido ao seu calcanhar ter sido perfurado e, portanto, também perdeu sua imortalidade, Orion propôs dar-lhe uma desvantagem para compensar sua lesão. No entanto, Aquiles não aceitou. Com o apoio de Hitsuka Fujimaru, Orion chegou ao empate em números e venceu em termos de velocidade. Embora Aquiles não tenha colocado a lesão como desculpa, ele diz que perdeu porque não tinha feito um plano de ataque tão bem quanto poderia. Com o apoio de Hitsuka, Aquiles venceu em número de mortes e velocidade. Aquiles também pode lançar sua lança rápido o suficiente para ultrapassar a barreira do som. Embora se diga que é quase impossível escapar deste ataque, Vlad III em sua forma de Legend of Drácula foi capaz de pará-lo com apenas uma mão. Um feito tão ultrajante quanto pegar um míssil voador com as mãos nuas. Naturalmente, a carne de sua mão foi rasgada em pedaços, seus nervos foram quebrados e seus ossos foram esmagados ruidosamente. No entanto, ele regenerou sua mão mais rápido do que a velocidade em que foi ferido. Aquiles é capaz de reagir às flechas de Quiron detectando o redemoinho de energia mágica e uma ligeira perturbação no ar, permitindo que ele rapidamente vire a cabeça para enfrentar os ataques recebidos. Deixando até Quiron sem palavras, Aquiles conseguiu pegar e esmagar uma de suas flechas entre os dentes, prevendo que ela estava apontada para sua testa, em vez de evitá-la, parando-a de frente. Devido a ser treinado por Quiron na arte marcial mista mais antiga do mundo, Pancration, Aquiles é muito habilidoso em combate desarmado, utilizando poderosos socos, cotoveladas e chutes para dominar seu oponente com seu poder e velocidade. Um único chute foi capaz de esmagar o olho de Quiron e outro foi capaz de mandá-lo voando. Ele também pode executar arremessos e bloqueios, para jogar um oponente no chão ou quebrar o pescoço. Durante seu duelo de mãos vazias contra Quiron, seu soco final atravessou seu peito e foi declarado não ser inferior a um Noble Phantasm. Habilidades: Magic Resistance, Serrank cancela feitiços com um canto abaixo de 2 versos. Não pode se defender contra Magecraft no nível de Magecraft maior e rituais maiores. Montando, a mais rank a habilidade de montar. Criaturas no nível de Phantasmal Beast e Divine Beast podem ser usadas como montarias. No entanto, isso não se aplica aos membros do tipo dragão. Habilidades pessoais: Continuação da batalha. A rank Aquiles é capaz de lutar mesmo quando recebe ferimentos graves. Comparado ao ponto fraco de Siegfried, que pode permitir que até o mais fraco dos servos o mate, Ryder, que não sabe quando desistir, pode continuar lutando por um tempo, mesmo depois de qualquer um de seus pontos fracos, calcanhar e coração, são atingidos. Durante o Cinturão Perdido do Atlântico, apesar de ter seu calcanhar perfurado e o núcleo espiritual destruído por Antares Snip de Cinturão Perdido, Aquiles foi capaz de parar Quiron por um longo período de tempo enquanto destruía sua guarda de Atlântida. Valor: Classe A+. Graças a essa habilidade, Aquiles é capaz de anular a interferência mental, como coerção, confusão e glamour. O dano em combate corpo a corpo também é aumentado. Divindade: Classe C. Aquiles é filho da deusa do mar Tétis e do herói humano Peleu. Afeição da deusa: Classe B. Uma habilidade que representa a afeição é de sua mãe, Tétis. Além de mana e sorte, todos os parâmetros são aumentados em um nível.
Nobres fantasmas. Troias Tragedia. Como servo da classe Rider, Aquiles possui uma carruagem de classificação A conduzida por 3 corcéis. Os cavalos consistem nos 2 cavalos divinos concedidos pelo deus do mar Poseidon e o famoso cavalo que Aquiles roubou de uma cidade. A grande aceleração deste Noble Phantasmon perfura a barreira do som em um mero instante, e permite que Aquiles pisoteie o campo de batalha com velocidade divina. O aumento na velocidade também é proporcional ao aumento no dano causado. Devido ao movimento na velocidade da luz, esta carruagem é impossível de evitar e impossível de se defender, e seu poder de carga é tremendo. É praticamente perfeito tanto no ataque quanto na defesa, um dos pináculos do que os heróis podem realizar. Embora a carruagem de Aquiles possa se aproximar de Quiron mais rápido do que a flecha de Quiron poderia alcançá-lo, o olho da mente de Quiron, verdadeiro, e a clarividência permitiram que ele predissesse as coordenadas pelas quais passaria. Ao fazer isso, ele poderia disparar flechas antes que Aquiles se movesse, permitindo que ele matasse com sucesso um dos 3 corcéis com um único tiro na cabeça. Sabendo que ele eventualmente estaria em desvantagem se a luta continuasse, Aquiles deixou sua carruagem e engajou Quiron em combate corpo a corpo. Sig e Avicebron observam que atacar os jardins suspensos da Babilônia de Semiramis apenas com a carruagem de Aquiles e o hipogrifo de Astolfo seria bastante difícil. Dromeu Contos. Em sua lenda, Aquiles é registrado como o herói mais rápido da história da humanidade. Isso está incorporado em seu Noble Phantasmon Dromeus Contos, um Noble Phantasmon continuamente invocado que é ativado ao sair de sua carruagem. Ele pode correr por um campo de batalha gigante em uma respiração e os obstáculos no campo não o atrasarão. De um modo geral, não havia servos na Grande Guerra do Santo Graal que pudessem vencê-lo em termos de velocidade, mesmo quando ele não estava montado em sua carruagem. Não há ninguém, antes ou depois de sua morte, que tenha vencido o grande herói Aquiles da Guerra de Troia em velocidade. Mesmo dentro dos jardins suspensos da Babilônia, onde a fama de todos os servos além de Semiramis é reduzida a zero, Karna, que também é perspicaz e ágil, é considerado um passo mais lento que Aquiles. A velocidade de Aquiles é equiparada ao movimento instantâneo, e ele é capaz de atingir qualquer coisa que entre em seu campo de visão, pois pode fechar a distância instantaneamente. Embora ele deva expor seu ponto fraco, sua velocidade é tão avassaladora que poucos espíritos heróicos podem acompanhá-lo. A forma como Hydra enfia sua lança é uma velocidade verdadeiramente divina encarnada. Mesmo que um inimigo possa ver através de todos os seus ataques, eles são incapazes de evitar ou bloquear completamente todos eles. Há apenas alguns servos que poderiam alcançar sua velocidade. Em termos de velocidade de corrida, Aquiles é uma das poucas pessoas que possuem velocidade igual a Atalanta, que está confiante de que a agilidade de seus pés não perderia nem para ele. Andreas Amaranthus, todo o corpo de Aquiles, excluindo o calcanhar, possui a bênção da imortalidade, que anula todos os ataques daqueles que não possuem divindade. Além disso, se o nível da habilidade não for igual ou superior ao de Aquiles, o dano não passará completamente, reduzido para 75% do dano para o nível D e para 50% para o nível, e Aquiles também é suscetível a construtos divinos. Nesse caso, o dano que ele recebe depende da classificação do armamento divino. Se seu calcanhar fosse perfurado e ferido, Aquiles seria severamente enfraquecido à medida que sua nota geral como espírito heróico diminuísse. Ele perderia seu Dromeus Contos Noble Phantasmon e teria sua velocidade de corrida reduzida em 70%. Além disso, também não poderia fazer o uso de Andreas Amaranthus. Apesar de ter essas desvantagens, Aquiles ainda foi capaz de lutar a par com Atalanta em sua forma Grius Metamorphosis, que não conseguiu ver sua figura e foi forçada a rastrear seu calor. Diatrequem Astrolonc, lança de Aquiles, um nobre fantasma que se torna utilizável quando ele sai de sua carruagem. Ele cria uma arena isolada de todo o ambiente e tempo ao redor, que não é liberada até que um dos combatentes seja derrotado. Ele também anula azares, causados por coisas como bênçãos divinas ou sorte, permitindo que outros espíritos heróicos se envolvam com Aquiles em uma partida 1 contra 1, onde a ajuda externa é impossível. Aquiles só pode usar este Noble Phantasmon contra oponentes do sexo masculino que ele deseja lutar e que tenham coragem e habilidade suficientes para responder ao seu desafio. Aquileus Cosmos, o trunfo supremo de Aquiles é seu escudo, um construto divino que se diz ter sido construído pelo deus da forja, Hefesto. O escudo protege o portador ao implantar um mundo em miniatura e pode bloquear praticamente qualquer ataque, seja de uma anti-unidade, anti-exército, anti-fortaleza, anti-país ou até mesmo anti-divino Noble Phantasmon. No entanto, devido à natureza deste Noble Phantasmon, é fraco contra anti-old Noble Phantasmos. Aquiles se gaba de que, uma vez ativado, o escudo pode afastar qualquer tipo de ataque, seja de um homem, exército, castelo ou até mesmo Deus.
Seu poder defensivo foi autossuficiente para bloquear completamente Vasavi Shakti de Karna, embora tenha quebrado depois. Aquiles também é capaz de usar este escudo para atacar. Depois de implantar o Noble Phantasmon, ele teria como objetivo esmagar o inimigo com esse mundo em miniatura, avançando continuamente. Muito provavelmente, Hefesto nunca pensou em tal método de usá-lo. Não requer habilidade e poder consideráveis para invocar seu verdadeiro nome. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!